Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da arrumação da casa. Vamos saber como organizar a casa gastando pouco. Essa é a especialidade da Luciana Teixeira. Ela trabalha como advogada, mas sempre adorou pesquisar novas formas de colocar as coisas em ordem. Resolveu abrir uma empresa de organização e atua como consultora nessa área. A Luciana vai dar dicas para acabar com a bagunça, arrumando o guarda-roupa, aprendendo a guardar objetos de forma eficiente. Enfim, botando ordem no pedaço. Os animais de estimação são um desafio para quem gosta de casa limpa e organizada, mas o amor pelos bichos incentiva a busca de soluções de decoração. A arquiteta Luciana Araújo vai falar desses projetos que deixam a casa mais limpa, mais confortável, mais bonita. Depois de organizar e cuidar da parte física, é preciso melhorar também a energia. E aí é assunto da Liana Olivier, que é consultora de Feng Shui, e fala como fazer essa limpeza energética, mudando cores, incluindo objetos, enfim, dando uma mexida na casa para a energia fluir mais. Outra ideia que renova a energia e o visual do lar é criar um jardim e uma horta em casa, que podem ser feitos em espaços pequenos. Um pouquinho de sol, alguma disposição, você vai aprendendo os segredos para fazer a mini horta. É o assunto da paisagista Carmen Mouro. E vamos falar das vantagens de fazer um seguro residencial. Esse é o assunto do Bruno Kelly, professor da Escola Nacional de Seguros. A procura por esses produtos vem crescendo no mercado. Há várias opções, vários tipos de cobertura, desde a proteção contra roubo e incêndio, até descontos na compra de eletrodoméstico, reparo na rede elétrica e hidráulica. E, na verdade, nem é tão caro como a gente pensa, o seguro da casa. E vale a pena, né, nos casos de tragédia. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Vamos começar guardando as coisas ou jogando coisas fora? Vamos começar dispensando coisas para abrir espaço? Olha, Ou não, mudando as coisas de lugar? Olha, eu estou muito feliz hoje de falar de Feng Shui, porque eu estou com pessoas aqui que trabalham fazendo Feng Shui. A base do Feng Shui é a organização. Vegetais dentro de casa e animais dentro de casa são dois tipos de filtros energéticos. Qualquer vegetal dentro de casa filtra a energia que entra e os animais filtram o tempo todo. Então, é maravilhoso, né? O Feng Shui precisa de trabalhar a energia da casa, tirar a energia de estagnação e colocar uma energia em movimento, saudável, positiva, para que a vida das pessoas também entre em movimento de um modo saudável. Nós utilizamos animais, plantas, quadros, muita coisa, mas a base é a cor. Cada área energética, nós temos aqui um baguá, isso é o que nós aplicamos em cima da planta arquitetônica para identificar essas 9 áreas energéticas. Essas áreas são regidas por elementos e cada elemento tem determinadas cores que ativam o elemento, logo ativam a área energética. Por exemplo, a área onde fica o sucesso é o elemento fogo. Então, nós trabalhamos ali a parede ou um sofá ou quadros que tenham vermelho, amarelo e subtons de vermelho e de amarelo. A área do trabalho é do elemento água. É por onde se entra? Quer dizer, como é que a gente posiciona o baguá na casa? Entrando pelo trabalho? Você sempre fica na porta social e aí posiciona esse lado do baguá, tem que ficar sobre a parede onde a porta está incluída. A porta pode estar exatamente no meio da parede, pode estar de um lado, pode estar do outro. Mas aqui, a entrada da casa vai mostrar essas 3 áreas energéticas. A área do trabalho, da espiritualidade e do conhecimento, e a área da ajuda dos amigos e viagens.
Isso está sempre na base do apartamento ou da casa, na entrada. Lógico, o final do apartamento, lá nos fundos, você tem prosperidade, sucesso e relacionamento. Um em cada lado, o sucesso sempre centralizado. Você pode fazer isso a cada cômodo? Além de fazer na planta geral, você faz em cada cômodo. E quando é uma casa, ainda tem que fazer no terreno. Por exemplo, se você fizer no terreno, na casa, na sala, em cada quarto, você pode dizer que a prosperidade, por exemplo, foi 100% ativada. Se você ativar só no terreno e na casa e não fizer nos quartos, ela não vai ficar 100% ativada. Por isso que nós temos que fazer um trabalho do maior para o menor, da planta geral para a planta dos cômodos. Sendo que, por exemplo, se você trabalha o cômodo do casal, tem um tipo de análise. Se você for para um quarto de um filho, é outra análise. E você tem que ter o perfil de quem dorme no quarto. Se é uma pessoa tímida, se é uma pessoa muito espoleta, se é uma pessoa com dificuldade de aprendizado, se é uma pessoa que é muito inteligente, pega tudo rapidamente. Para cada tipo de perfil, você tem que trabalhar com um tipo de cor e um tipo de ativação energética. Por isso que a gente tem que conversar com os moradores, ou com a dona da casa, ou com o dono da casa, para saber a particularidade de cada um. Porque quando a gente trabalha a planta geral, estou trabalhando a energia da família, é o universo da família. Quando eu entro no cômodo, eu estou trabalhando o universo daquela pessoa específica que dorme ali. Então é um trabalho bem minucioso. E essas cores, quer dizer, por exemplo, se você não quer botar um sofá vermelho e o sofá está lá no canto do sucesso, vale você improvisar, tipo, jogar uma manta vermelha, uma manta, uma almofada. Uma almofada, ou na parede botar um quadro que tem uma moldura vinho, ou mostarda, ou dourada. Você pode brincar com a cor do modo que seja, porque nada pode ser imposto. Temos que respeitar o gosto do morador. Você não pode atropelá-lo, entendeu? Você tem que dar vários caminhos para ele escolher o caminho que melhor atende ao gosto dele, ao desejo, às lembranças dele. Ele tem um quadro que foi mamãe que deu, vovó que deu, ele não quer abrir mão do quadro. O quadro não combina muito bem, então você manda trocar a moldura, botar uma moldura vinho, uma moldura amarela, sei lá, uma coisa para aproximar o máximo do que o espaço está pedindo. E esse espaço muda de um ano para o outro ou não? Fica imutável? Não. Eu costumo dizer que em tipo 4, assim, 5 anos, muda essa a decoração. casa precisa. Eu estava conversando com a Luciana dizendo, já falei isso aqui, a casa tem vida, ri e chora com os moradores. Ela troca energia com os moradores o tempo todo. Então, assim como nós gostamos de trocar de brinco, de blusa, a casa gosta de novidade. Se você não puder trocar tudo, você troca de lugar. Tira a poltrona para cá, põe uma cadeira para lá, tira o quadro para essa parede, o quadro daqui vai para outra parede. Qualquer mudança que você fizer, você movimenta a energia. Sempre é favorável. Com um detalhe importantíssimo. Não se pode ativar uma casa, preparar a casa toda e deixar a pobrezinha responsável por toda a alegria e energia boa da família. É importante que as pessoas também se harmonizem. Que você faz uma casa perfeita no Feng Shui, mas ali mora uma pessoa que tem um sentido de competição desse que nós temos visto atualmente. Porque você competir, querer melhorar, isso é muito saudável. Mas quando você está desenfreado, concorrendo com todo mundo, nem que você tenha que pisar no melhor amigo para conseguir algo, aí já é uma competição horrorosa. Já é uma patologia. Aí já é brabo. Então isso aí é uma total desarmonia. E não basta harmonizar a casa e você ficar lá não desorientado. Adianta, entendeu? Uma Toma pessoa um que seja chá extremamente invejosa, outra extremamente ciumenta, tudo isso são desarmonias. Se a pessoa não procurar corrigir suas imperfeições, a casa vai passar uma energia boa para ela, vai passar uma péssima para a casa.
Então, é Essa troca uma aí vai mão ficar dupla. desequilibrada sempre. É difícil, é difícil. A pessoa querer, vai fazer feng shui, minha vida vai ficar maravilhosa. Não, feng shui não faz milagre. Propõe uma melhoria e que vai afetar as pessoas todas, mas as pessoas têm que estar imbuídas de que elas têm que se harmonizar. Mas né? às vezes eu acho que só de você mexer na casa, colocar uma almofada nova, coisas que não são... É claro que se você tem favorece. muito dinheiro, você vai e troca tudo, é muito legal também, né? Não vamos excluir essa possibilidade, isso é mais cara. Então, às vezes, a pessoa está sem grana, mas... uma bobagemzinha que você faça, né? Uma capa de almofada, uma capa do sofá, já dá uma... Já dá um tchan, já melhora o clima. Uma planta nova, né? As flores ajudam muito, as folhagens. Só de você se dedicar àquilo já é bacana, né? Eu você acho, prestar já é uma atenção, energia pensar alguma boa. coisa bacana para aquele espaço, já cria essa conexão que é ótima, né? Que é o cuidado e mesmo. aí entra um pouco ou muito do trabalho da Luciana. Que é né? os 50% do feng shui é organização. E é tão importante... Feng shui detesta a casa desarrumada e suja. Porque onde está desarrumado, a energia não vibra, fica estagnada. Às vezes essa desarrumação está no quarto de empregada. Ninguém está vendo. Isso é fatal, né? Se mas não às tem vezes empregada, aquele quarto de empregada... Eu falo do quarto de empregada sem empregada dentro, porque às vezes com a empregada não, porque aí vai ter as coisas dela, vai ter armário, vai ter cama. Mas às vezes vira o depósito da casa. Exatamente. E aí a pessoa não sabe que às vezes, quando você faz essa análise para descobrir as áreas energéticas, a área do relacionamento está no quarto da empregada. Daí a pessoa tem um relacionamento difícil dentro de casa, fora de casa, a autoestima vai lá para baixo, o amor fica meio atrapalhado. E não está sabendo que é aquele quarto de empregada que tem um balde cheio de água com pano de chão sujo lá dentro, parado, estagnado, vassoura caída para um lado, rodo caído para o outro. Não tem nenhuma arrumação, nenhuma organização. E a visita não está vendo, mas a energia está vibrando ali. Aí para de vibrar, entendeu? A energia vê o que a visita não vê. Então tem o cuidado com a área de serviço. Igual da sala de estar. E quarto de empregado, quarto de empregado é uma maneira que a gente chama, de modo geral, um espaço. Mas vamos chamar de quarto de serviço. Uma dispensa que guarda tábua de passar. Para não ficar preconceituoso. E ninguém ficar ofendido. Né? Porque a gente está falando do quarto de empregada, nesse caso aqui, sem ninguém morando Sem ninguém nele. morando, onde tem a tábua de passar, o ferro, o rodo, enceradeira, pano de chão. Mala. Extensão da área de serviço, né? É a extensão da área de serviço e vira... Exatamente. Né, eu acho que sempre que tem alguém dormindo, a empregada dormindo, fica mais organizado. Fica, porque tem a vida mais dela. ou menos também. Mas olha... Deve ter alguém que bagunça o quarto de empregado, ou ela mesma. O que eu conheço de quarto de empregada, assim, que a empregada... de despejo é pior do que... Antigamente chamava quarto de despejo, Hoje em dia pode ser quarto de serviço, pode ter sofisticado. Mas é o lugar da tralhaiada. Quando eu faço o trabalho do feng shui, eu levo mais ou menos uns 15 dias, porque o negócio é demorado mesmo, você sabe disso. Então, quando eu vou no apartamento, que eu saio, não vou em todo, eu faço muito à distância, eu faço muito pela internet. Em cima da planta? Me mandam a planta e fotografias e eu faço tudo. Mas, enquanto eu faço o trabalho, que leva uns 15 dias, eu falo para a pessoa fazer uma pescaria. Examinar todos os armários para ver o que está ali parado há anos, que ninguém sabe nem para que serve. Né? O liquidificador quebrou, bota lá no canto, compra um novo e o velho fica lá jogado no canto, que um dia vai mandar consertar, que não chega nunca. Né? Roupa, louça, bijuteria, sapato. Dá um rescaldo nisso tudo para ver o que está interessando ficar aqui, porque é útil, o que não tem nenhum defeito, o que me traz só boas lembranças, que tem coisas que trazem mais lembranças. Então isso tudo tem que ser descartado da casa. O que sobrar tem que ser organizado. Aí entra o papel da Luciana. Luciana, eu falei que você era advogada, não, você é advogada. Sou advogada, assim, eu advoguei 13 anos para uma empresa grande e, num dado momento, decidi mudar radicalmente de vida, assim. E qual era o ramo do direito?
eu trabalhava em empresa de petróleo e fui estudar nos Estados Unidos um direito ambiental. E nos Estados Unidos me apaixonei pela assim, a quantidade de produtos de organização, o mundo da organização, porque americano tem mania de tudo, né, de aproveitar todos os espaços tem tudo, e tudo né? mais, e tem tudo, acesso a tudo, e são acumuladores, né, um pouco mais que a gente, até porque tem mais espaços e tudo. E eu fiquei louca com aquele mundo. Então, assim, comecei a organizar minha casa lá, e quando voltei para o Brasil, organizei minha casa aqui. Só que voltei a advogar e fiquei infeliz, porque eu ia trabalhar às 7 e voltava às 7, não curtia a casa. E comecei a pensar, se eu tenho essa demanda, muita gente deve ter, né? Que sai cedo, volta tarde, tem uma casa bacana e não consegue curtir, não consegue receber os amigos com uma mesa bem colocada, porque não dá tempo, simplesmente. E aí eu comecei a fazer para algumas amigas, uma amiga vai indicando uma amiga vai indicando uma amiga, uma coisa foi acontecendo, eu abri a empresa Atitude Caprichosa. Atitude Caprichosa. Exato. É bom, hein? Não é bom o nome? E a Mônica e a Érica se associaram a mim. E a gente continua, tá desde 2007 nisso, a advocacia ficou pro passado. E o que faz a Atitude Caprichosa? A gente cuida da casa mesmo, de organização e ambientação, que a gente chama. Que a ambientação é um pouco mais ligada assim, ao conforto, à funcionalidade. Então, assim, também não adianta a gente organizar da nossa maneira sem entender como aquela casa funciona, como aquelas pessoas são, como aquela família tem a rotina. Então, a gente, primeiro de tudo, faz uma grande reunião antes de qualquer trabalho, para entender como aquela casa acontece, quem mora ali, quais são as rotinas, quais são as necessidades, quem trabalha na casa, e a partir daí tem que montar uma organização que funcione para essa pessoa, até no estilo também daquela pessoa. Tem gente que gosta de coisas mais, tipo materiais mais sólidos, tem gente que gosta de materiais mais estampados, então a gente vai usando também isso, porque isso faz a pessoa ficar grata com a casa, que é super importante para a gente, e o resultado... Aí sim a gente atinge o resultado que a gente quer, que é o bem-estar, né? Meio assim, que você harmoniza a pessoa com a própria casa dela. Totalmente, Então a gente faz essa reunião, entende as necessidades, vê o que mais aflige e organiza. A gente organiza de tudo. Então, assim. Você já ouviu muita loucura nessa reunião, né? Já. Tinha porque alguém, por exemplo, uma vez me contaram de um casal amigo meu, que o arquiteto chegou e falou: bom, como vai ser esse armário? Aí o marido disse, chamou ele num canto e falou: olha, uma parte só para calças, outra parte para não sei o que. A mulher chamou ele no canto e falou: nada de botar a roupa dele aqui é só meu, não sei o que. Quer dizer, a briga ali ia ser para 800 talheres, assim, pois né? Porque ia ser um não, eterno é complicado, conflito. é complicado. Então deve rolar essas coisas, a gente participa né? disso, não tem jeito, né? Arquitetos que também né? Participa, e a né? gente não tem como escapar, mas a gente tenta fazer com que aquilo funcione. E aí você fala como? Fala: olha, essa jarrinha aqui trincada. Não, a gente o primeiro passo Primeiro é realmente reunião. a reunião, depois a gente começa com o descarte, as coisas que realmente não têm mais utilidade, coisas que estão lá por estar, não tem. Quebradas, o que dá para consertar, a gente separa, a gente faz toda uma separação, a gente não descarta nada só a gente, sem autorização da pessoa, claro, mas a gente prepara isso para descarte, conserto e o que vai ficar. Então são os primeiros passos, assim, tá no armário, qualquer ambiente a gente faz a mesma coisa. Mesmo esquema. Mesmo esquema. E a partir daí é a organização mesmo, assim, fazer que as coisas, assim, que os espaços sejam bem aproveitados e as coisas estejam à mão do que a pessoa precisa. Todo mundo, vida corrida, espaço pequeno, isso geral. Então a gente tem que fazer aquilo acontecer. Então a gente utiliza alguns produtos especializados, a gente utiliza alguns recursos, às vezes mais baratos, que a gente tentar abordar no programa, trazer umas dicas que todo mundo pode fazer em casa que facilitam. E assim a gente vai mudando aquele ambiente. E com isso a gente vai mudando a rotina da casa, vai mudando a vida das pessoas. É incrível assim, o retorno que a gente tem. É muito bacana mesmo. E o assim. que você vai sugerir? Vou ver suas fotos. Quando a gente começa... Isso aqui são de trabalho já feitos. Assim, eu trouxe dicas mais que todo mundo pode fazer em casa, assim, quando a gente começa olha com... que sonho de consumo, um armário todo arrumadinho. Isso é uma rouparia, assim, básica, assim, a gente trouxe uma bem básica mesmo, que todo mundo pode fazer. O legal dessa rouparia, uma dica bacana, assim, lençóis, todo mundo se atordoa com os conjuntos de lençol, porque às vezes as pessoas que trabalham na casa misturam tudo, ninguém consegue encontrar, então a gente fez esses envelopes de lençol que estão aqui, que são bacanas, fica cada conjunto, então ele já vem passado dentro desses envelopinhos, e aí não mistura conjunto com conjunto e dá uma organização super bacana. Não tem o envelope? Outra dica, abre a fronha do lençol e coloca dentro de uma única fronha ou conjunto. Fica super legal também. Então, assim, é uma maneira de quem não tem o envelope, quem não está contando com a gente, fazer também em casa, é legal.
E isso é uma rouparia. Aí a gente E a roupa, as toalhas enroladas também ficam bonitas, ficam né? Além de bonitas. ficar organizada. Exato, exato. E aí você tem que adequar as dobras para o espaço que você tem, que às vezes a prateleira é mais estreita e tudo mais. A gente usa cinto para as mantas, é uma coisa super simples. Você pegar um cinto de couro que você tem, uma coisa que você gosta, às vezes uma faixa bacana, aperta uma manta, vai fazer ela caber na sua rouparia, vai dar um charme na maneira com que ela está sendo organizada. Também é um recurso legal, né? Então, assim, o guarda-roupa, sempre prestar atenção nos cabides. Cabide sempre virado para o mesmo lado, roupas sempre para o mesmo lado, prestar atenção nas cores, isso tudo vai dando calma. Quer dizer, você olhar as cores, uma nuance bacana, tudo num espaço harmônico, isso é confortável para a pessoa. E sapatos, a gente também tem uma dica legal, a gente usa isso de inverter os pares. É incrível como você ganha espaço invertendo os pares. E as pessoas não se ligam com isso. Então, assim, pode fazer em casa que você vai ganhar espaço para pelo menos mais um par na sua prateleira e assim, todo mundo quer um par a mais de sapato, não tem como. Fatal. Fatal. Então, é uma dica Para tranquila. você que tem a sua porção Imelda Marcos, Inverta. não se esqueça dessa dica. Exato. A gente E aí coloca também fica enchimento. fácil de ver, porque aí você vai vendo, Exato, né, exato. um pé de cada um. E aqui você coloca tipo A gente uma tem umas biqueira. almofadinhas que são umas biqueiras, a gente utiliza caixas de sapato transparentes para os sapatos mais nobres, para poder, às vezes, subir no armário para um lugar de menos acesso, para poder abrir o espaço de uso diário. Quem não tem as caixas transparentes, a gente recomenda, use uma caixinha legal, mas tira uma foto, bota a fotinho do sapato por fora, para evitar ficar abrindo a caixa, procurando aquele par. Então, também é uma dica de organização legal, que A todo foto mundo pode funciona fazer. muito bem Funciona também. muito bem. Funciona também para bolsa. Também. A gente Né, coloca a você bolsa em achar sacos o- e coloca uma etiquetinha com a foto da bolsa. Fica legal também, em sacos de algodão. Então, assim, são recursos que E ajudam tem na pressa sentido, do quer dia dizer, a o dia. saco de algodão cuida do couro, não Cuida deixa do estragar couro e a gente isso? usa um algodão bem fininho que é para ventilar mesmo, que é importante. Assim, no Rio nada pode ser, especialmente no Rio, abafado, né? A questão do mofo, maresia e tudo mais. Então, Mas aí vale para o complicado. Nordeste inteiro, Tudo, essa claro. dica. Fora que para o Sul tem a questão do inverno, quer dizer, sempre então acho vai que para ter. Vale Vale para o Brasil mundo. inteiro. Né? Né? Então, Os sacos de tecido algodão legal. são melhores. São melhores. Essa coisa muito plástico não é bom porque sufoca e acaba dando mofo, né? Aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de make-up, de maquiagem. A gente Isso é pega... a parte mais complicada. A gente gosta muito de divisórias. Então, assim, a melhor maneira de organizar a maquiagem é abrir a gaveta, tirar uma medida, vai numa loja de plástico, caixa plástica como Tupperware, essas coisas sem tampa, faz uma... exato, um jogo com as caixas plásticas para que tudo fique dividido. Aí tudo vai ter o lugar certo, né? E ali a gente colocou pincéis fincados em sal grosso, só para dar um charme na bancada. Então você enche um pote com sal grosso e deixa seus pincéis ali. E fora que sempre protege um pouco. Exato, exato. Pelo sim, pelo não já tá ali na hora de Pelo não, você... já bota o sal grosso. Porque depois Acha o quando você pincel. joga tudo dentro de uma necessaire, você tem que jogar a Fica ali. necessaire toda em cima da pia para achar aquele pincel do blush que ficou lá no fundo. Exatamente. Porque eles fazem de propósito, né? Eles escondem da gente. Eu acho. Exatamente. Então isso é uma dica bacana e fica bonito, E né? fica bonito, adorei isso. A gente também usa essa toalhinha preta porque é um terror, porque as mulheres, por mais que lavem o rosto, a maquiagem passa para a toalha branca. Então, assim, é o horror dos maridos, das pessoas. Então, sempre uma toalhinha especial para make-up, para maquiagem, para quando lavar o rosto, tirar com aquela toalhinha preta. Não tem hoje em dia, tem até comercial dizendo, esse aqui não suja a toalha. Mentira, Mas não tem, suja. não tem como. Todos E por mais sujam. que a gente lave, Mesmo use um você bom use demaquilante. dois, É verdade. dois lencinhos demaquilantes. Lantes, E mais o sabonete, o que você quiser usar. Exato. Né? A loção, não sei das quantas. Sempre sai. Quando Não você tem vai como. enxugar o rosto, mancha a toalha, que ódio. Não tem como. Então é sempre Mas bom péssimo. deixar uma Ela dona toalhinha maquilante ali. no final. Não é? Porque você Deixa uma acaba toalhinha de preta, usar a pequenininha, toalha. só sua, Acaba né? de botar a toalha, tem que já botar pra lavar. Então que isso é uma ódio. providência bacana. Deixa ali do lado uma toalhinha preta pequenininha só pra você. É uma boa. E os maridos não vão reclamar. Não vão né, reclamar, pois é. Não reclamarão. Exato. Bijus também, a gente usa essas divisórias, é uma coisa bacana. Botar pulseiras aqui a gente usou bambus, era uma casa de uma cliente que tinha os bambus. A gente usou os bambus dela para colocar as pulseiras, mas a gente já fez também em garrafas. Então, a escolher uma garrafa bonita e colocar suas pulseiras é interessante. Aqui tem uma peneira, aquelas peneiras para brincos, então também ficou legal.
Essa era uma menina Que jovem, ela queria um bárbaro, olha. cantinho com as coisas dela, ela não queria nada organizado em gaveta, em armário, ela queria tudo exposto. Então ficou o cantinho dela, super simples, todo mundo pode fazer. E ficou maneiríssimo. E ficou gostoso. Isso também não é caro, Não, basta não, a você gente só querer trouxe dicas organizar. possíveis para todo mundo. Assim, claro que a gente tem uma linha de produtos mais cara, algumas que a gente faz sob encomenda, né? exato. Até porque haverão as joias da menina Exato, jovem, exato. haverão as super joias Exato. das super senhoras. Né? É que a gente se encarregou de trazer coisas claro. assim para todo mundo. Sabe esses vidros que vendem em comércio bem popular, uns vidros grandes, assim, compridos? Também dá certinho para Para colocar, pois é. E aquela própria coisa de rolo de papel gordura, também. Eu ainda não usei não, mas dizem que é legal. Aquela que você enfia o papel gordura, eu já sem ele usei. você coloca com as pulseiras. Ou uma coisa de metal, de alumínio, Exato. que você coloca o papel toalha e o Exato. papel, sei lá, o plástico, PVC, Exato, coisa mas de ele é cozinha. assim e tem uma coisa, você coloca... Tem dois com as pinos, Exato. ele funciona Também muito bem pra funciona. pulseira. Caixinha de ovo, você pode dar uma pincelada de uma cor bacana para os seus brinquinhos miúdos, coloca dentro de uma gavetinha escondido, tá ali tudo em ordem, também ninguém precisa ver, é um recurso super simples, mas tá arrumadinho. Uma caixa de ovo. Ou de chocolate, né, que tem aquelas pequenas divisórias. Muito né? bom. Agora, claro, Adoro se você puder essas fazer coisas. de acrílico, mandar fazer sob medida, perfeito, né? Funciona muito bem. Pois é, só bacana. depende do seu orçamento. Do seu orçamento, exatamente. Mas olha aqui como pode funcionar bem. As caixinhas que vem chocolate, que vem biscoitinho, que vem coisas. Exato. Também pode improvisar, né? E fica bem organizado. E isso também tem uma vantagem, sabia, Luciana? Que é de você descartar coisas. Também. Quando você vai organizar, você fala, mas eu não vou usar esse brinco nunca. Né? Pra que ele tá Pulseira, aqui? Tá? colar, Né? E tem vários, né? Não, é incrível o volume de coisas que a gente tira, assim, o próprio dono da casa não acredita, assim, é incrível É mesmo. verdade. Olha como é que ficou bárbara essa peneira. Adorei essa peneira. Ficou super prática. E ficou bonita, né? Vira uma instalação. Ficou bacana. Aqui a gente trouxe uma dica também para o terror dos fios, né? Muitos fios, muitos cabos, isso muito é tudo. infernal. Então, assim, dica super simples com aqueles clipezinhos de papel. Olha. Então, assim, colocando na beira da mesa, ficou bem legal. A gente fez para um quarto de adolescente também, ela adorou. Tudo à mão. Muito bom. E baratíssimo. Baratíssimo, Os carregadores, a gente tem muito carregador. Muitos carregadores, Nossa, como temos carregadores. Isso aqui é a onda do cabide todo pro mesmo lado, igual, que faz a exato. maior diferença. Isso faz a maior diferença. Não dá para arrumar um armário sem cabide uniformizado, assim, isso não dá mesmo. Assim, não fica tudo fora do lugar, você não arranja um enquadramento das coisas, os cabides têm que ser iguais realmente. E também assim. é uma outra coisa, que na hora que você vai trocar o cabide, você vai jogar um monte de coisa. Também. Vai fazer sacos, cestas. E hoje em dia tem brechó, tem várias hipóteses, né? Você faz doação, as pessoas Encontro de vendem, amigas, constroem tem coisas. tudo, Não é? Tem várias. Outro dia a gente trouxe aqui a Fabiana, que fez um brechó, conseguiu um cheque popudíssimo para reformar uma ala de crianças do INCA. Enfim, a coisa vai, né? Você pode ter um brechó como negócio, ter uma perna social. Exato. Então tem várias possibilidades, né? Tem retiro dos artistas, Exato. tem lojas, casas, centros religiosos, né? Que aceitam doação. Bem Você bacana. pode Eles vão tirar até pegar aqui. em casa. Vão pegar. Eles vão em você casa e pegam. fica uma casa mais organizada e alguém vai aproveitar uma coisa que você vai usar, né? Claro. E você se livra de estagnação energética. Ainda por cima renova a energia. Funciona, Beto. Intervalo também funciona. A gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Já que organizamos até a página 2, né? Faltam os bichinhos, os gatinhos, os cachorrinhos, Isso mesmo. passarinhos. E a Luciana Araújo Isso. parece que trabalha um pouco pensando nesses bichinhos quando eles existem, né? Exatamente. A gente tem vários clientes que... Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas terem um cachorrinho ou um gatinho. E eles acabam se tornando um membro da família. né? É o rei da casa. É o rei da casa. E não adianta você achar que você vai ter um cachorro, um gato, um animal que for, e a sua casa não vai mudar. Né? Você tem que preparar a sua casa. Né? A arquitetura, igual a Eliana falou, não é igual o Feng Shui, não vai fazer milagre, mas vai ajudar.
Né? Se você tem um cachorrinho ou um gato, eles têm certas necessidades que a gente precisa, né, tomar certos cuidados. Então, a gente usa materiais que vão ser resistentes. A casa tem que estar sempre limpa, né? Não adianta você resolver tudo e não limpar a sua casa, que aí é que vai ficar aquele mau cheiro que a pessoa chega e sente aquela murrinha, né, do animal. Então, o que a gente recomenda muito nos nossos projetos é ficar muito atento com o estofado, porque o estofado, principalmente de sofá, a gente só pode limpar ele superficialmente, né? Você não leva o objeto todo para limpar. Então, a gente tem que usar materiais com uma trama mais fechada, que são mais impermeáveis, para a gente conseguir fazer essa limpeza periódica, sem te dar muito trabalho. E até porque os gatos, os cachorros tendem a arranhar, principalmente quando está no início, na fase de aprendizado, né? Que é difícil você controlar, cercar por todos os lados. Então, a gente usa material sempre impermeável, fácil de limpar, que você vai conseguir ter uma manutenção boa. Mesma coisa para tapete, né? O tapete, ele funciona como um filtro do ar. A poeira, o pelo, onde você tem tapete, ele filtra. Então, vai ficar, na hora que tiver poeira, vai cair no tapete e ali vai ficar. Que é bom para o ar. Tem muita gente que fala, não, tapete de jeito nenhum e tal, é péssimo. Não é. O ar em si fica bom, né? Porque a sujeira está toda ali agora. Concentrou ali. Concentrou ali. Agora você tem que limpar, né? Dá um trabalho maior quando você tem o tapete. Então, em muitos casos, que a gente até trouxe, eu vou mostrar, a gente optou por não colocar o tapete para evitar essa limpeza, né? Mas se o cliente quiser colocar o tapete, é importante colocar um tapete que não seja muito felpudo, que ele seja mais denso, né? Que isso também vai facilitar a limpeza. E outra coisa que a gente tem usado também, que é muito legal, super moderno, são os carpetes em placa, que é um carpete, o pessoal fala carpete, né? Já tem um preconceito. E o carpete em placa, ele é impermeável. Então, se o cachorrinho fizer as necessidades no lugar errado, ele é impermeável, então não vai atingir o seu piso, não vai danificar seu piso. E sujou ali, você tira uma placa, lava e volta. Leva para o tanque e volta. E tem hoje no mercado opções maravilhosas. É mesmo, né? Super legal. E ele Nossa, ele é preso por ventosa. Que a gente está acostumado com aquele carpete de rolo e tal, que todo mundo fala, não, aquilo é péssimo. Esse em placa não, ele já é diferente. Ele é preso por ventosa no piso. Então ele não tem uma cola. Então você retira aquela placa, lava no tanque e volta com ele para o lugar. Acabou, tá perfeito. E tem aparência, tem vários tipos, né? Várias características. Tem uns que têm aparência de tapete, são lindos, maravilhosos. Né? Então a gente consegue ir solucionando isso. Mas esse tipo aqui seria isso aqui é tapete mesmo? Nesta sala? Esse é tapete, que é um tapete mais denso, tá vendo? Ele tem umas fibras naturais, ele é um tapete mais fácil de limpar, ele é misturado com sisal até, entendeu? Então é um tapete menos felpudo que você vai conseguir agora, você tem que aspirar. Né? Nesse caso é o tapete mas mesmo. Também, mas também até o carpete também, esse em placa, você tem que aspirar. Vai ter que varrer o chão, vai ter que passar pano, alguma coisa vai ter que fazer. Não tem jeito, né? Eu tendo a achar que assim sempre ficará mais limpo. Isso. É mais fácil de limpar. Mais fácil de limpar. Dá menos trabalho. Né? Nesse caso aí a gente escolheu um piso de pedra, né, que é um mármore mais claro, que é justamente para você visualizar a sujeira, né? Porque sujar tudo suja, né? Não adianta. Não tem jeito, não existe o que não suja. Não existe o que não suja, mas o claro é bom, porque você vê a sujeira. Visualiza. Né? Então você consegue tirar. Administrar melhor, né? Outra coisa aí que é importante também, que a gente pode ver, é cortina. Porque a cortina também, a barra dela tende a ficar mais suja. Né? Que o animal passa ali, então tem que ser uma cortina com material fácil de lavar também, que você consegue tirar. Se você não puder optar por uma persiana, uma romana... Se você quiser uma cortina de tecido, escolher um tecido com poliéster. Porque, às vezes, por exemplo, o linho é um tecido resistente, mas lava e encolhe. Né? Ele tende a encolher, assim. Então, hoje, esse tecido, por exemplo, ele parece um linho, é composto de linho, mas a maioria, a maior parte dele é poliéster. Digamos. Sim. Então, se você quiser tirar, você tira, lava. Amanhã você não vai ficar com a cortina... mais curta. Desproporcional na sua sala.
né? Isso aqui é pedra também, né? Pedra também. Tá vendo? Esse é o mesmo exemplo daquele outro. E esse aqui já é aquele piso frio? Esse é chama? pedra também, é uma outra pedra, também. é um outro mármore, que é um mármore mais claro também. Nesse caso, a gente não usou o tapete, tá vendo? E aí, outra coisa é, quando você tem um adorno muito delicado, você tende a tirar ele da área mais baixa, né? Subir ele um pouco, porque pode acontecer algum desastre ou alguma confusão. E outra coisa que a Luciana falou também, que eu achei interessante, é organizar os fios. Né? Essa organização. Se você não pode ter um painel para esconder o fio, ficar completamente protegido, você tem que pensar uma forma de organizar esses fios, porque pode acontecer um acidente com o bichinho. Ele passar ali, embolar ou dar um curto. É uma coisa que muita gente não se liga e tem que preocupar. Outro dia eu vi uma casa, vi no Facebook. Eu não conheço a casa, conheço a pessoa, mas não conheço a casa. Ela fez vários pranchões para os gatos terem assim uma vida própria, digamos, um passeio. E você usa a prateleira para fazer, né? Usa a decoração da casa para os gatos ficarem À vontade. à vontade. E gato também tem outra coisa. Se você tem um gato na casa, é bom você colocar uma tela. Né? Porque eles tendem a ficar perto da janela e querer sair. Eles tendem a ser rebeldes. Exatamente. É diferente do Como cachorro, sem causa, né? Então, Bom, tem são que vários pensar, já detalhes. que você vai ter o bicho, você tem que se comprometer com Você isso. tem que se comprometer, além da área dele, né? Que você vai ter que deixar um espaço para ele com a caminha dele. Hoje em dia a gente tem vários tipos de caminho imobiliário e adorno de cachorro e de gato. É uma infinidade enorme, com muitas coisas bonitas, com design muito bacana. Então dá para você usar e ter um lugar legal na sua casa, deixar o lugar reservado para eles. Volto aí, tá, Luciana? Tá joia. O Carmen, a gente que além dos bichinhos, além das organizações, queremos as hortinhas, as plantinhas. Tudo, né? Plantinhas, No caso, hortinhos. juntando aqui, no caso dos animais, a gente tem que tomar cuidado com algumas plantas, né? Eu acho que tem link com todas aqui na mesa, porque já tive trabalhos com vários arquitetos e com vários clientes, cada um queria uma coisa objetivamente, por exemplo, os bichinhos. Então, com cachorros, por exemplo, de certas raças, tipo labrador, Cocker Spaniel, né, Beagle, eu não posso usar bromélia de jeito nenhum, principalmente aquelas que acumulam água. Eles adoram. Comem o miolo da planta, se divertem horrores, destroem tudo. Então eu já sei, não, cachorro grande, essa raça não dá, desculpa, vamos mudar o jardim. Então Vamos agora eu entreguei uma substituir. casa que eu tive que criar um passeio para ele, um corredor, né? Para ele correr mesmo, porque era ai meu Deus, uma raça super inteligente, um Border Collie. Então eu também tenho que estar inteirada disso. Então um Border Collie que é completamente hiperativo, ele destruiu o jardim. Então eu separei o jardim da área que ele sempre corria, que era perto da vidraça, perto do corredor dos carros. Então eu tive que colocar ali um piso só para ele correr. E aí o jardim. ele passou a respeitar o jardim. Perfeitamente. Aí você vê qual é a Então, mobilidade. o problema dele não A era psicologia pessoal do cliente com o também jardim. tem com os bichos, né? Psicologia com animais. Pois O problema dele não então era ele ser contra o ruía jardim. algumas plantas, né? Então Ele só a gente, queria o espaço dele. claro, Não, outra planta Cheio de também direitos, que né? não é boa para cachorro e gato é a azaleia, que é jura, comum, essa lei eu não sabia. comum de utilizar, né? Todo mundo, é uma planta acessível. E a azaleia, ela dá um problema na mucosa dos cachorros. Jura? Isso eu não Então, sabia. Não é bom E olha dizer. que nunca... Bem, mas assim, também para criança e tudo mais, tem algumas plantas que a gente não pode usar, né? Sim. Porque solta uma seiva, que é super essa também para os perigosa. animais de jeito nenhum. Todas as Serve pros eufórbias, dois. né? Tipo coroa de Cristo. Se você partir aquele líquido, É faz uma verdade. queimadura na pele, né? Tem outras plantas também que, junto com a coroa de Cristo, por exemplo, se você mexe com uma bromélia, que tem um espinho profundo, né? Então, você não pode encostar nessas outras plantas com risco de ter um problema sério de saúde. Uma alergia forte. Tá vendo? Tudo é perigoso, né? Viver é muito perigoso mesmo. Não, aí né? você tem que pensar o que ele gosta, o que ele não tinha gosta. razão. Não, já me pediram plantas para gato, porque tem uma erva que a E gata tem adora. planta para gato? Tem. Tem. Gato gosta muito de planta aromática, tipo
essa parte de ervas mesmo, Comem, né? né? Manjericão. Se você tiver um herbário em casa, assim, com certeza o gato vai Tem amar. gato? Gente, então vamos botar essa e essa embaixo dessas árvores. E Ah, cachorro pros de gatinhos. frutífera. Cachorro gosta de... Manga, né? Manga, planta jabuticaba, frutífera, o saputi, cachorro essas adora. plantas assim, essas árvores. Coco. Eles brincam com coco. Então você cria uma área para o cliente, né, o dono da casa, E para as uma área pros crianças, animais. lógico, né, que também são os clientes, né, e para os animais. E as plantas têm a ver com isso. E para fazer uma hortinha, aí tem que ter cuidado com os gatos, porque eles vão comer o manjericão. Eles vão gostar Eu já tive daquela que tirar a área. jabuticabeira de casa do cliente porque o gato destruiu a jabuticabeira, subindo, cavando. Jabuticabeira? Jabuticabeira. Carmen, desculpa, eu prefiro os gatos. Falei assim, jabuticabeira fora. Sai a jabuticabeira, coitado. As Mas- bromélias é que eles não... que o cachorro... Essas Esse raças. centro das bromélias e algumas que são as neorregélias, né, porque elas têm um centro mais aberto, acumulam água. Então aquilo ali para eles é a diversão. Eles mergulham o focinho, né, roem, tiram o miolo todo e acabam com as plantas. Bom, o ideal então é fazer um jardim tipo assim... Sim, o que acontece nesses casos, né? Eu me tornei um pouco especialista só em paredes. Eu faço jardins de casa, de apartamento, mas me procuram muito por conta das paredes, porque com tudo que tem agora no mercado de irrigação automatizada, então você pode até fazer umas coisas bem interessantes. No caso, isso aí é uma placa de xaxim que nem é mais comercializada. Essa aí eu aproveitei as placas do cliente, coloquei outras plantas e fiz esse desenho lembrando um Mondrian para ocupar essa parede. Mas isso aqui pode ter uma irrigação própria? Sim, por gotejamento, por aspersão. Então, 6 horas da manhã, molha tudo, você não precisa se preocupar. E dentro de casa agora, os vasos vêm com hidroponia. Não tem terra. Um sistema que leva água, várias substâncias ali, argila expandida, como uma alface hidropônica, né? Então, aquela raiz fica imersa em água, em adubo. Então, você não tem pratinho, né? Aquele famoso pratinho, não tem vazamento. Eu brinco que você pode botar até em cachepô de papel, porque não vaza nada. Então, de 15 em 15 dias, tem um aparelhinho que avisa quando que você tem que colocar 15 dias, 10 em 10, quando você tem que colocar água de novo. Ele apita? Não, ele é em vermelho e branco. Quando ele chega na parte vermelha, no final desse vermelho, já é hora de novo colocar água. Aí você vai colocando devagarinho perto do tronco, porque por vasos comunicantes você tem que esperar aquela água subir. Chega numa marquinha branca, acabou. Você só precisa repor essa água depois. Isso é Caramba. muito bom. Então, para quem viaja e tudo mais... Evitou uma coisa, porque as pessoas que moram sozinhas e queriam viajar diziam antigamente, assim, não o tenho controle mais planta, absoluto. porque se eu tiver planta vai morrer. Não, é controle absoluto. Quem manda é a planta. Não é você, tem que ser de 3 em 3 dias, Carmen, tem que ser de 2... Não, a planta que vai te dar essa resposta. Às vezes está um calor absurdo, ela consome mais água. Às vezes não, às vezes está no inverno e tal, a planta, né, hiberna mesmo. Isso é bom para quem tem dificuldade de cuidar também da planta, né? Que tem muita Pois gente que acha que a planta é alga, né? Aí você já Afoga coloca o ela. adubo e tudo mais. E quando você tem várias pessoas na casa que cada uma dá... Não, gente, já tem 2 semanas que não molham, peraí. Aí, não, tem 3 dias. Não, foi você que molhou? Não, foi o outro que molhou? Aí você não tem mais controle. Aí quando você vai olhar, a planta está afogada, literalmente afogada. Afogada. Coitadinha. E aí a gente fica arrasada, né? Porque perde aquele vaso que mais gostava. É linda essa parede. Tá lindo. Tu gosta de planta, não? O Bruno tá perdido aqui hoje. Ele não gosta de nada, coitado. Planta não é muito meu forte, não. Eu gosto mais dos bichos. Gosto mais do bicho? cachorro e do gato. Do Você cachorro tem do cachorro? gato. Não, e tô aprendendo muito aí com as meninas aí. Vou te falar, em casa tem cachorro em casa e... Estão destruindo sua casa ou a casa está organizada para ele? Olha, eu acho que eles é que mandam. Tá vendo? Não tenho a menor dúvida disso. Eles é que Não tenho a mandam. menor dúvida disso, olha. O dono da casa é ele. Então na casa não poderia ter essas bromélias, mas elas são altas, pode? Sim, nesse caso, isso daí é uma parede, né? A gente fez para uma amostra de decoração. Ficou lindo. Esse aço cortem, mas pode ser uma chapa galvanizada que fica oxidada, madeira. E por trás você tem todo o sistema de irrigação que você não percebe.
Então, no horário marcado, ele faz aquele chuveirinho de água, você não precisa ficar borrifando. E, nesse caso, essas bromélias, a maioria são epífitas, o que quer dizer? A raiz dela... Socorro. Desculpa. O que é epífita? A raiz dela só serve de sustentação. Ela não tira alimento pela raiz, ela se alimenta da umidade do ar, do orvalho, por exemplo. Ah, daí esse sistema é perfeito. Então, pois, não tenho terra, eu não mexo com terra. Então, aquela história, eu vou jogar água com a mangueira, vai sujar minha piscina, não tem como, porque não tem terra. A gente faz uma fixação com algumas fitas, com os lacrezinhos de PVC. Nesse caso também não tem terra? Não tem terra. Caramba. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui Mas foi você feito consegue- uma amostra de decoração no ano passado, Casa Cor. E nesse caso, o nome dessa bromélia, ela nasce em cactos, por isso que ela é uma antilância cactícula. E ela dá flor, mas ela é muito... né, você vê que a gente só prendeu numa instalação de aço. E ela fica florescendo, dá filhote, rebrota, Assim? Sim. Sem nada? borrifando de vez em quando, nesse caso. Porque aí não tinha como colocar um sistema de irrigação. Ela só se alimenta da umidade do ar. Mas hoje em dia tem umas bombas, assim, né? Tipo uma garrafa. Nesse caso, a gente coloca, que né, você para pode fazer a manutenção. Me diz uma coisa, posso fazer uma consulta em Por causa favor. própria? O pé de romã está se indispondo comigo, o meu pé de romã, ele não se dá mais comigo. Mas tadinho. ele se dava antes, estava inclusive romã, num apartamento, acredite você. ou não. Varanda. Olha a Na consulta, varanda, vamos lá, depois na varanda. sala. E a romã nascia, agora a romã não tá, mas ele não gosta mais de mim, meu pé de romã. Você faz revelou. manutenção na plantinha? Faço, eu borrifo ele direitinho. Não, mas, boto- por exemplo, ele está num vaso com terra. Tá, Há quanto tempo que está com esse vaso, com essa terra? desde que ele chegou. Pois é, porque a gente Você acha que ele aconselha... cansou daquela terra? Porque não tem alimento. E depois de um tempo, aquela terra não tem mais recurso para ela, exauriu. Então, o que acontece? Você tem um vaso, não sei se é o caso, de barro. De barro. Então, depois de muito tempo, a planta está lá 1 ano, 2 anos. O que acontece? A raiz Tem começa mais de um ano. a crescer. Aí, depois de um tempo, só tem raiz, você não tem, inclusive, mais terra. Quando você tira, por exemplo, essa planta, que a gente não arranca, a gente quebra o vaso, né? Quando você... Parece um bolo mesmo, um formato de bolo, só de raiz, que você pode fatiar. Nesse caso, o que a gente aconselha? A gente pede para todos os clientes, tem que ter manutenção, não adianta, né? Porque é uma praga, um bichinho, alguma coisa. Nesse caso, fazer essa manutenção de 6 em 6 meses, no máximo de ano em ano. Quebrar esse vaso, se ele não tiver um outro compartimento por dentro, que você poupe o vaso, porque normalmente a gente coloca... Mas o vaso não é nada demais, pode ser quebrado. Pois é.